Olá, boa tarde. Iniciando mais um Mundo Brasil Cast oficial. Você de volta, né, Eu de volta, né? Depois de um belo parto. Depois de um belo parto. Gente, antes de apresentar essa excelente profissional que está aqui hoje, que aqui no meu coração também posso falar que é minha amiga, linda, maravilhosa, eu queria pedir para vocês estarem seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, que é Mundo Brasil Cast Oficial, no YouTube também, né? Mundo Brasil Cast Oficial. Estamos também no Spotify? Estamos também no Spotify. E também no TikTok. E também no TikTok, né? Exatamente. Olha só que top, né? Então, gente, segue a gente nas redes sociais, dá um apoio pra gente aí, que isso é muito importante pra nós. Mostre para os amigos, chama os amigos para vocês verem a importância que é as entrevistas e as entrevistadas que nós trazemos aqui nesse canal, né, Cleide? Que é muito importante para você. Cada profissional, né? Cada história. Cada história. E são profissionais que vai contar histórias de vida, que vai contar, né, vai ajudar você que está aí do outro lado, que está assistindo, a resolver muitas coisas que vocês acham que está ali paradinho ali, ou que está doendo muito, mas que pode te ajudar, tá bom? Gente, hoje nós estamos entrevistando nada mais, nada menos que a maravilhosa doutora Rívia Moura. Seja bem-vinda, Rívia, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer as duas por esse convite maravilhoso, né, para poder estar aqui com vocês. Confesso que estou com meu coração muito alegre, porque eu estou em casa, estou entre amigas. Ai, que bom, nós também ficamos muito felizes. E, Rívia, nós sabemos assim que você tem tratado e cuidado de muita gente, né? Não só aqui na Europa, como no Brasil, e agora aí, né? Vamos dizer que essa menina tá desbravando. Você viu? Nossa, orgulhosa, a gente né? É revista, é palestras para todo lado na Europa, é viagem para os Estados Unidos, e eu tenho certeza que essa mulher, a gente vai levar a palavra dela para o mundo, é para milhões, é para milhões. Isso vai acontecer em 2025, que é o ano da promessa, né? Sim, estamos confiantes aí que 2025 é o ano da promessa, o ano da equidade, o ano que todas as sementes que nós plantamos nós vamos colher. Exatamente, eu estava assistindo esses dias aí algumas previsões para 2025, a gente, né, mas previsões assim, bíblicas, né? Sim. E eu fiquei muito contente de saber que 2025 vai ser um ano assim de revolucionário. Extraordinário. E vamos lá, vamos começando. E o tema que você passou para a gente eu achei muito interessante, né, Cleide? Sim. Eu não tinha ouvido falar ainda desse tema. A gente estava vendo aí outubro rosa, novembro azul, não sei o que amarelo, setembro amarelo. E você trouxe o tema Janeiro Branco. Exatamente. O que quer dizer Janeiro Branco? Bom, Janeiro Branco quer dizer o seguinte, como você falou, né? Assim que como nós temos o rosa, outubro rosa, que é a prevenção do câncer do mama. Aí temos o novembro azul, que é a prevenção do câncer da próstata, né? Então nós temos o Janeiro Branco. O Janeiro Branco eles colocaram meio que proporcional, proposital, por quê? Porque é um ano do recomeço, é o momento que você está aí no seu recomeço, momento de reflexão. Então é uma campanha de prevenção a favor da nossa saúde mental. Então é incrível porque agora nós estamos vendo que eles estão assim, dando essa atenção especial à nossa saúde emocional. O que você fala assim, nossa saúde mental, o que é saúde mental para você, doutora? Bom, saúde mental é o equilíbrio emocional. É você saber lidar com seus problemas emocionais, tanto os nossos problemas, nossos conflitos internos e externos. Então nós sabemos que nós somos, né, nós temos o nosso inconsciente, nós temos o nosso eu, que é onde nós tomamos essas tomadas de decisões, e temos também o nosso consciente. Então o inconsciente, quando, por exemplo, um avião cai, eles querem que a caixa preta, porque lá estão as informações mais importantes. Então no nosso inconsciente também estão essas informações importantes. E muitas vezes, muito das nossas atitudes, elas são tomadas através dessa resposta ao nosso inconsciente. Então é algo, às vezes, é um terreno às vezes desconhecido. A saúde mental, ela vai acessar essas áreas do nosso inconsciente, trazer para o consciente, para que você possa fazer e tomar decisões assertivas, né? E como obter uma boa saúde mental? Porque hoje em dia é muito difícil, mas como que a gente obtém essa boa saúde mental? A primeira coisa é você ter esse olhar, né, para essa saúde mental. É você olhar para dentro de si, começar a se descobrir. O autocuidado, o autoconhecimento.
Nosso cérebro, ele é uma máquina. Nós somos aqueles que governam essa máquina. Então, muitas vezes, daquilo que está dentro do nosso inconsciente, nós somos resultado de uma longa história. Então, muitas vezes, muito do que está no nosso inconsciente é devido àquilo que nós vivemos durante a nossa infância, né? Todos os nossos traumas, nossos medos, nossos conflitos. E está ali escondidinho nessas caixinhas pretas. Então, como você cuida? Quando você traz isso à tona. Quando você traz para o consciente. Então, esses traumas, essas dores estão no nosso inconsciente. Como profissional, ele vai te ajudar a acessar essas dores, esses traumas e vai fazer essa ressignificação. Dar um novo sentido àquilo que estava escondido. Por exemplo, se você se sente uma pessoa incapaz, porque normalmente falaram para você que você não seria capaz de grandes coisas. Então você age conforme aquilo que falaram para você, as suas historinhas que foram contadas para você. Então, na verdade, você não é incapaz. Simplesmente está escondido dentro de você algo que você nem reconhece, na verdade, né? Então, como que eu trato minha saúde mental? Primeiro, me conhecendo. Eu sou uma máquina que eu sou comandada por mim mesma. Então, eu tenho que conhecer que máquina é essa que eu estou lidando, né? Então, quando eu me conheço, quando eu trago essas informações para a tona, quando eu tenho a coragem de enfrentar essas dores, esses traumas, e eu começo a mudar isso na minha vida. Então, eu começo a mudar essas ideias que foram imprimidas dentro de nós. Seria mais ou menos assim, né? Doutora Rívia, deixa uma pergunta assim que eu acho que isso vai ajudar muita gente. As pessoas sempre falam, se conhecer, você tem que conhecer a si mesmo, você tem que ter gatilhos, você tem que enfrentar isso, mas você acha que a pessoa sozinha, ela consegue identificar aonde que ela vai encontrar esses gatilhos, aonde que ela vai encontrar essa forma de descobrir a si mesma? Esses dias eu até estava vendo uma coisa que tem até relação com a sua profissão também, que, não sei se eu acho que posso falar aqui, que a mulher falou que ela foi casada por 40 anos e ela nunca teve um orgasmo. Sim. Você é sexóloga. Sim. E ela foi no médico, e isso já aconteceu comigo, de um médico falar para mim, você tem que se tocar para você saber quais os pontos sensíveis do seu corpo. Tem mulheres que, por ser cristãs, não vai aceitar isso de jeito nenhum, né? Hoje nós temos, né, aquele, não sei se é bíblico, não sei se é tabu, ou se se acontece mesmo, que muitas mulheres não se tocam, porque elas acham que aquilo é um pecado, né? E ela falando lá na entrevista que o médico disse para ela que ela tinha que se tocar para poder ela curar a mente dela de coisas que tinham acontecido, né, durante toda a vida dela. E elas que depois de 40 anos de um relacionamento, ela descobriu o lado feminino dela. Isso mas com ajuda, sim, lógico. Isso é verdade? Isso acontece muito? A pergunta é se a pessoa pode ou não se tocar? Não, a pergunta ela para descobrir o prazer, sim, ela teve que buscar ajuda. Sim. Que aí curou a mente dela. Era uma coisa que ela achava que aquilo era normal. Então, muitos são as nossas crenças. Então, assim, a saúde mental, quando a gente fala, vai buscar ajuda para curar a sua saúde mental. Por as crenças que foram construídas dentro de você. Okay. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca teve um orgasmo, talvez seja a crença que ela carrega dentro dela. Como, por exemplo, o sexo foi apresentado para ela. Okay. Entendeu? Como que esse sexo foi apresentado? Por exemplo, para um lar cristão, como nós falamos de pessoas cristãs aí, né? Então, existem muitos tabus dentro das igrejas. Então, o sexo é pecado, o sexo é só para homem, mulheres não nasceram para sentir prazer, entendeu? Então, são tabus e são as crenças que estão construídas dentro do seu inconsciente. Então, é trazer do inconsciente para o consciente e ver o que é verdade. No caso, esse profissional, ele pegou como um método ali de cura para ela se tocar. Então, nós entendemos hoje que, por exemplo, a masturbação, ela é prejudicial à saúde. À saúde mental. Por quê? Porque daqui a pouco a pessoa vai ter um relacionamento, ter contato com a pessoa por um objeto, por exemplo. Mas o se tocar, ele não é pecado e não é proibido. Então, você tem que se tocar para se conhecer. Nós indicamos que a pessoa faça isso com o seu parceiro. Então, foi o que ela disse, que ela aprendeu a se tocar para poder conhecer o prazer que o marido poderia dar para ela. Exatamente. Então, se a pessoa sofreu um abuso, por exemplo, né, se a pessoa, a mãe ou a igreja, foi ensinado o sexo para ela de uma forma obscura, então ela tem todos esses travas dentro dela, ela está presa dentro dessas grades.
Então, o se conhecer é entender que, peraí, o sexo é um presente de Deus para o casamento. O sexo não é sujo. O sexo foi Deus que criou. No momento que você está ali com o seu esposo, o Espírito Santo, ou mesmo Deus ou Jesus, ele não vai virar as costas ou sair daquele lugar. Foi ele que criou. Ele está contemplando aquilo ali. Ele deseja que sim, a mulher tenha orgasmo, assim como o homem também tem orgasmo. Então, que crenças que está instalada no seu inconsciente? Nosso inconsciente, ele tem a função de nos proteger e nos dar prazer. Então, ele nos protege como? Peraí, se o sexo é pecado, se o sexo é proibido, então eu não te deixo sentir prazer ou nem mesmo pensar em sexo, porque esse ambiente aqui, esse campo é proibido, não esteja nesse lugar. Quando você entende, não, peraí, é diferente, está errado essas crenças, eu tenho que quebrar esses tabus. O sexo é um presente de Deus para o casamento. Ele não foi feito só para o meu marido, foi feito também para mim. Então, como é que eu descubro esse prazer? Que caminhos eu tenho que entrar para descobrir esse prazer, entendeu? Então, é aí que você começa a fazer as mudanças necessárias. É o ressignificar, é trazer um outro sentido às palavras que foram ditas para você. Isso acontece também com o dinheiro, né? Muitas pessoas não conseguem chegar, por exemplo, a viver em abundância porque não se acham merecedoras, né? Não se sente merecedoras. Foi falado para ela que só quem ganha dinheiro são pessoas que roubam, entendeu? Eu vi a respeito disso. Esse lugar não é para você, né? Muitas vezes a pessoa viveu muita escassez em casa, por exemplo, falta de alimentos, entendeu? Então é bem assim. A falta de conclusão no projeto, ela está ligada à saúde mental também? Por exemplo, eu faço muitos planos e não consigo concluir nenhuma. É igual aquela questão da leitura de livro. Começo a ler vários livros e não consigo concluir a leitura. Né? Exatamente. Está ligado à saúde mental? Tudo está ligado. Todos os nossos comportamentos estão ligados à saúde mental. Então, eu como psicanalista clínica, né, eu falo que a psicanálise ela é muito mais do que uma profissão, ou um propósito de vida, ou uma ciência. Eu falo que a psicanálise é a arte de você escutar, ouvir, entender uma pessoa, além do que as palavras possam estar dizendo naquele momento. Porque tudo em nós fala, o nosso olhar fala, o nosso corpo fala, né? Então, qual a pergunta? Se a falta de conclusão de um projeto, que a gente tende a conviver com bastante pessoas que fazem 1000 planos, mas não concluem. Não conclui nem. Exatamente. É igual aquela leitura do livro, você começa a ler vários livros e não conclui nenhuma leitura. Isso, voltou que eu lembrei, que eu queria falar. Então, a psicanálise é isso, ela trata a raiz do problema. Então, você vai lá na raiz, o porquê eu procrastino hoje? A procrastinação, muitas vezes, ela tem muito a ver com a raiz da paternidade. Porque a mãe é aquela que acolhe, aquela que ama, aquela que protege. E o pai é aquele que projeta a pessoa, aquele que joga. É o pai que ensina a andar de bicicleta. A mãe fica lá fazendo a comida, ou né, ela se ocupa de outras coisas. Mas o pai vai lá, filho, vai lá. Aí ensina a dirigir mais cedo, né? Então ele projeta a pessoa. Então, se você teve essa paternidade, teve essa falha na paternidade, você vai ser uma pessoa medrosa. Você vai ser uma pessoa que não é tão ousada, você tem medo de avançar, de prosseguir. Então, você procrastina também. Por quê? Porque você não consegue concluir as coisas, você não consegue ir até o final. Então, tem muito a ver com a paternidade, a raiz da paternidade. A saúde mental, então, vai dizer isso. Qual é a sua raiz? O que está te impedindo de prosseguir? Entendeu? Muitas vezes a raiz da maternidade, né? Você tem um problema com a sua maternidade. Você talvez não deseje ser mãe, por exemplo. Você vai achar que, ou se você foi muito... como é que fala? Na sua infância, né? Se você tem problema com a sua mãe, por exemplo, você não se sentiu amada, guardada e protegida, talvez você possa não querer ser mãe porque você não se sinta que você vai desempenhar um bom papel. Então, não, eu não quero ser mãe porque eu não quero ser como minha mãe foi para mim, eu não quero sofrer como eu sofri. Muitas vezes tem muitos filhos que têm pais e têm mães, mas sentem o abandono dentro deles. Por conta, por exemplo, né, que os pais trabalham muito. Então, quando a gente traz esse conhecimento para o indivíduo que está ali, ele vai ver que não é para trazer culpa para a paternidade, para a maternidade. Ao contrário, é para você explicar o que aconteceu e você entender que agora você é o dono da sua vida. Depende de você o prosseguir. Está nas tuas mãos. Te feriram, te machucaram, não estava ali para te proteger, para te guardar. Mas agora você é seu protetor. É você, depende de você. Então, a procrastinação tem muito a ver com a raiz da paternidade. Você não conseguiu concluir. Muitas vezes também pela falta do merecimento.
E qual que é a ligação entre saúde mental e saúde física, doutora Rita? Total. A doutora Beatriz, que ela é psiquiatra, ela fala sobre isso, né? O pior erro da ciência foi ter separado o espiritual, né, do físico. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, são 3 pilares que eles nunca deveriam ter sido separados. Um reflete no outro. Então, como nós cuidamos do nosso corpo? Através de uma boa noite de sono, através de alimentação, né? Através de beber água, fazer exercício físico, estar em contato com a natureza. Porque nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Olha aí, corpo e espírito. Aí quando você vai para o espiritual, você tem que alimentar a sua alma. Muitas pesquisas falam que o espiritual, se você tem uma fé, se você acredita no algo mais, você tem muito mais probabilidade de enfrentar desafios, né? De concretizar a leitura de um livro, de chegar até o final de algo que você projetou. Você tem a fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então você não vive pelo que você vê. Você vai além disso. Você vive pelo espiritual. Você sabe que tem algo além. Isso te dá força, isso te dá coragem, dá vontade de enfrentar. E corpo, alma e espírito. A alma é a sede das nossas emoções. Então, na nossa alma estão nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo aquilo que nós desejamos, está tudo ali. E muitas vezes está tudo escondido. Os nossos traumas, nossas dores estão ali, escondidas ali no nosso inconsciente. É trazer isso à tona. Então, quando você une corpo, alma e espírito, nenhuma é menor ou maior que a outra. Todas são iguais. Você tem que ter esse equilíbrio de juntar essas 3 e você vai ter realmente uma vida em abundância. Lógico que isso, né, nós já vimos cientificamente várias pessoas falando, já se teve palestras e seminários, e médicos, né, e psicólogos, e pastores, né, e todo mundo falando a respeito que o câncer, que ele é uma das doenças que é muito ligada, né, à saúde mental. A probabilidade de uma pessoa desenvolver um câncer, uma pessoa que é rancorosa, que é, né, insegura, uma pessoa que carrega muitas coisas dentro de si, ela tem ali 70% mais chance de desenvolver um câncer. Isso é verdadeiríssimo. Então, assim, a nossa saúde emocional, ela dita muito do nosso corpo. A gente vê que, por exemplo, o câncer de mama é muito sobre uma falta de perdão, uma raiz da maternidade. E assim várias outras. Então, temos as nossas doenças psicossomáticas, que é aquilo que você não resolve, o seu emocional, ele vai passar para o seu corpo. Quando eu falei, né, o corpo fala, ele realmente fala. Ele fala através das alergias, através de uma dor de cabeça. Você pode ver que quando nós estamos muito preocupados, a cabeça começa a doer. Quando você está com muitas tarefas, muitas coisas que você não consegue resolver, aquele peso muito forte aqui nos ombros. Quando você não consegue se render a alguma coisa, você fica com aquela resistência, né? Você vê que você começa a ter dor nos joelhos, nas articulações. Então, tem a fibromialgia, que é você não conseguir lidar com tantos problemas, com tantos traumas, com a falta de perdão. Aí vai pro coração, vai pro pulmão, vai para as alergias, para doenças respiratórias. Eu tive uma... Desculpa. A gente corta. Eu tive uma paciente que ela chegou e ela disse que, tanto que o emocional ele é forte, né? Ela fala que a mãe dela teve um problema grave e foi levada para o hospital às pressas. Ela era uma criança ainda. Então, naquele dia, ela disse que era um caminho longo, porque quando nós somos crianças, né, parece que tudo é muito longo. Tudo é muito longe. E ela estava atravessando como se fosse perto de um lugar de muitas árvores e tudo assim, e esse caminho era muito longo até chegar na casa dela. Dentro dela, aquele conflito, né, minha mãe vai viver, minha mãe não vai viver, será que eles estão mentindo para mim, o que é isso, né? E aí, ela achando que a mãe dela teria morrido e não teriam contado para ela a verdade. E aconteceu que no meio do caminho a tia dela perguntou para ela, que dia é hoje? E aí, quando ela se lembrou que aquele dia era dia do aniversário dela, mas ela falou que ela pensou com ela, não vou falar que é meu aniversário, não vou causar mais um problema. Então eu quero dizer o quanto que o nosso emocional ele fala. E depois nós tratando isso na psicanálise, né, nas nossas terapias, nós descobrimos que ela tinha um grande problema com a data de aniversário dela.
todas as vezes que chegavam perto do dia do aniversário dela, ela passava muito mal. E ela tinha uma dor aqui na garganta muito forte. Por quê? Porque ela não conseguiu falar. Ela não conseguiu falar. Ela estava com medo, tipo, minha mãe está viva, não está viva, estão falando a verdade para mim, estão mentindo, o que está acontecendo? E além disso, todas as vezes quando chegava, então ela não falou, ficou guardada aqui, encarou-se aqui na garganta dela, né? E todas as vezes que chegava perto do aniversário dela, ela ficava doente de cama, que ela tinha que tomar bezetacil, garganta inflamada. E tudo isso por quê? Porque ela não conseguiu falar. Então o inconsciente dela guardou essa informação por anos. Ela já tinha quase 40 anos quando nós fizemos a terapia e nós descobrimos, fomos buscar tudo isso, descobrimos que todas as vezes quando chegava perto da data de aniversário dela, ela se sentia muito mal e tinha que tomar até remédio para poder curar a garganta, porque foi algo que ela não falou, ela não se expressou. Então a psicanálise é a cura pela fala e pelo amor. Você precisa falar. Então, nós somos como se fosse um copo, e esse copo vai enchendo, 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 e chega uma hora ele vai transbordar. Quando nós não falamos, é como se nós guardássemos dentro de nós emoções vivas. Elas estão ali vivas. Então, uma hora ela vai sair para fora. De que forma ela vai sair? Através de uma explosão emocional. Às vezes você é muito irritada, você não sabe por que você é tão irritada. Qualquer coisa te irrita, você não tem paciência com os seus filhos. Algo que seu marido fala, você já está ali querendo responder de qualquer forma, né? Então, às vezes você é uma pessoa que não consegue lidar bem com seus amigos, você é uma pessoa que quer agradar todo mundo, você é uma pessoa que não sabe colocar limites, falar sim ou não. E isso você vai adoecendo o seu corpo. Vai adoecendo, vai adoecendo. Então, muitas vezes nós cuidamos de muitas pessoas, nós estamos ali para todo mundo. Por quê? Todo ser humano foi feito para ser aceito, amado e pertencer. Então, quando ele foi negligenciado nessas áreas, ele vai buscar alguns grupos para ser amado, aceito e pertencer. Que grupos são esses? Então, é muito duro, é difícil você ter que ficar todo o tempo lutando contra isso para ser amado, aceito e pertencer. Então, você vai adoecendo seu corpo. Exato. E agora, lembrando de uma coisa que agora você falando, eu lembrei eu conheço uma família que o pai, ele saía para trabalhar, mas quando ele chegava em casa, ele não queria ouvir a voz dos filhos, ele queria silêncio. Já ouvi casos similares. Ele não deixava, se as crianças falassem, apanhava. E tinha que estar todo mundo ali já arrumadinho, pronto, que a hora que ele chegasse, todo mundo já comia e ia para a cama. Uma das filhas, ele morreu com câncer, essa pessoa, morreu com câncer, os filhos. Uma desenvolveu um toque, não sei se é toque que podemos dizer, transtorno, né? Que ela não aguenta ver nada fora do lugar. Um dia, essa pessoa contando que chegou na casa dela, a hora que entrou, ela veio com a vassoura atrás limpando a sujeira do chão. Os meninos, um é hiper mega calado, o outro nunca quis ser pai. Exatamente. Fez vasectomia para não ser pai. Os traumas. Então isso vem, né, do que viveu na infância. Meu Deus, e tudo isso precisa de ajuda, né? Muito, é a saúde emocional. Então hoje você vê que mais de 280 milhões de pessoas hoje sofrem de depressão no mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas hoje sofrem de transtornos de personalidade, algum tipo de transtorno. Augusto Cury estava falando, eu estava vendo uma reportagem sobre ele, que eu fiquei assim, meu Deus, 1 em cada 2 pessoas vai sofrer de algum tipo de transtorno. Eu falei, uau, então se nós estamos em 3 aqui, 2 vão sofrer talvez de transtorno. Cita alguns transtornos que pode ocorrer nesse mundo moderno. Sim. E você acha que isso já antes ou depois da pandemia isso aumentou? Que a possibilidade disso acontecer depois dessa pandemia, você acha que... Uau, a pandemia foi assim, devastadora, foi um divisor de águas. Então você vê assim que houve isolamento social, nós não fomos feitos para viver isolados, entendeu? Então houve isolamento social, aconteceu muitos desgastes físicos e emocionais, muitas percas financeiras, muitas pessoas viveram lutos e não puderam, perderam muitas pessoas, né, e não puderam viver esse luto. A minha tia, por exemplo, ela perdeu o seu filho e na casa dela eles eram 5 pessoas e todos eles tiveram Covid. Entre eles a minha avózinha, que já tinha 80 e poucos anos. Então,
Quando ele, por exemplo, ele faleceu, né, pelo Covid, então ela não pode viver o luto do Ninguém filho. pode. Não pode assistir o enterro, É. nem nada disso, sepultar o seu filho. Imagina Imagina. isso, muito triste. Então ela teve que cuidar da minha avó e cuidar dos outros integrantes da casa. Então ela guardou a emoção viva. Acontece que essa emoção ela vai sair. Né? No momento ela vai sair. Então você guarda suas emoções, você não pode viver as suas emoções e mais na frente ela vem através de uma doença. Então hoje nós temos vários transtornos. Eles sempre existiram, só que hoje, através das telas, né, dos telefones, as pessoas estão muito mais acessíveis a ter ansiedade, a ter depressão. Então, a gente vê que a internet, como nós estamos aqui hoje no podcast, esse podcast nós nem sabemos a dimensão que ele pode tomar, né? Fica gravado aí, várias pessoas vão assistir. Então, tem partes muito boas em relação à internet, mas, em contrapartida, a internet ela aumentou em 70% o nível de ansiedade nos jovens. Então, muita comparação. Os jovens querem ter aquela vida perfeita. A pessoa vê ali uma filmagem que né, nas férias alguém está viajando, eu não estou aqui trancada no meu quarto. Então, assim, as comparação em relação à vida um do outro, o corpo perfeito, né, a vida perfeita, os pais perfeitos. Porque na internet é claro, as pessoas não vão colocar a parte ruim ali. Doutora, eu coloquei um apelido nessa geração. Geração pescoço caído. É assim, Você está o tempo todo. Eu tenho dia que eu filmo. Você sai na rua, tá todo mundo assim, ó. Literalmente Aí todo eu fico com mundo. vergonha. Assim, ó. Exato. Ninguém Igual. olha pra ninguém. Aham. Aí eu fico olhando assim e falo, meu Deus do céu, o que é isso? No restaurante outro dia, eu cheguei, tava 4 pessoas numa mesa. 4 pessoas numa mesa, os 4 estavam no telefone. Isso gera o quê? A fobia social, um dos transtornos. Ou seja, a pessoa ela é muito boa para estar ali na internet conversando com amigos, são os amigos virtuais, mas elas são incapazes de estar como nós estamos aqui, em uma roda. Isso já é um transtorno. Já é um transtorno, fobia social. Você não conseguir estar no meio de pessoas, você se isolar no seu quarto. E isso com certeza aumenta o nível de quê? Da depressão, da ansiedade. Então hoje isso atrapalha também os trabalhos, as pessoas não querem trabalhar em algum lugar que ela tem que estar com pessoas, entendeu? Então hoje nós temos a bipolaridade, a pessoa muda de humor muito rapidamente. O que causa a bipolaridade? Você pode responder depois. Sim, a bipolaridade ela vem desde fatos biológicos, né? Na sua genética ela já pode estar ali, mas também vem com a pressão da sociedade. Então, todas as fobias, todos os transtornos, eles podem ser da parte biológica, mas uma grande parte é da sua histórico familiar, dos traumas que você viveu, as dores que você teve, entendeu? Então, vem muito disso aí. Então, tem a bipolaridade, temos hoje o autismo, que é muito falado, muitas mães hoje com filhos autistas. E quando nós entendemos esses transtornos, fica muito mais simples e mais fácil de lidar, tanto para os pais, como para as crianças. Hoje nós temos escolas especializadas que tratam com pessoas de TDAH, pessoas que têm autismo, pessoas que têm bipolaridade. Então, quando você aceita, tipo, eu tenho um filho que ele é autista, eu vou buscar ajuda para ele. Então, nós vemos hoje mães que estão buscando ajuda. Isso traz um conforto mental melhor, tanto para os pais como para os filhos. É muito importante. Temos a ansiedade, temos a depressão, que está aí tomando o ranking. Nós vemos que em 2030 a depressão ela vai estar em número 1 como doenças, mais do que o câncer, mais do que ataques cardíacos, mais que outras doenças. Então, assim, essas campanhas como o Janeiro Branco são extremamente importantes, porque falam abertamente de números, de estatísticas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, eu faço muitas palestras, como você disse, né? Estou viajando, graças a Deus, por vários países, levando várias palestras em várias áreas diferentes, sobre psicanalista clínica, também sexóloga, mas assim, eu abordo vários temas, porque eu trato tanto com homens, mulheres, casais, adolescentes. Então, são demandas diferentes, mas você vê que é tudo relacionado à família. Então, você vê que quando você traz esse olhar, numa palestra, por exemplo, quando eu levo assuntos e deixo ali ter, por exemplo, uma terapia em grupo, em que eu permito que as pessoas falem das suas dores, pessoas conectam-se com pessoas.
Então fica muito mais leve. A pessoa fala, peraí, então eu não sou a única que tem um filho autista, que passa por dificuldades em casa, que estou quase chegando à depressão, então tem outra pessoa que também viveu isso, talvez ela está mais adiantada no processo, talvez está mais atrasada, talvez você seja aquela pessoa que vai poder ajudar, ou então talvez pessoas que vai buscar um pouco mais de informação sobre o seu problema. Então essas campanhas como o Janeiro Branco falam abertamente de vários assuntos e traz essa leveza para falar sobre a depressão, falar sobre, por exemplo, o suicídio, que aumentou grandemente também. Verdade. A pandemia, como nós falamos, a pandemia aumentou muito o número de suicídios, o número de depressão, tanto em adolescentes como também com profissionais da saúde. E ataques cardíacos também, né? Aumentou, estava vendo uma pesquisa que há 10 anos atrás, raramente você via uma pessoa com 30 anos morrer de infarto. Exatamente. Hoje, rapazes de 18, 13 anos, né, infartando, crianças, né, infartando, e eles falam que assim, a pressão psicológica, né, o não pertencimento, né, aquilo de estar num lugar assim que achar, não, eu não sou aqui nesse lugar, não é para mim, o bullying, né, o bullying que hoje é um dos fatores que atrapalha muitas crianças, né, que nos Estados Unidos eu acho que no ranking de crianças matando outras pessoas nos Estados Unidos é pai e mãe, né? Porque lá eles, como eu vivi lá muitos anos, eu mais ou menos entendo o que acontece ali, mas é muito difícil. Mas o que você acha que hoje seria assim um fator que poderia, ações diárias, que poderia estar precavendo isso? Vou usar até minha amiga aqui como exemplo. Vou usar minha amiga como exemplo. Cleide, né? Menos de 40 anos. 40 já. Já 40, mas vamos falar que está com menos de 40. Só para a pessoa ter uma noção que isso é uma realidade que abrange qualquer família. Exatamente. Igual você disse, nós estamos em 3 aqui, uma de nós pode, né, ter um transtorno. Né? Você falando aí, eu já vejo assim algumas coisinhas que acontecem comigo, que eu sei que eu tenho que buscar, né, ajuda. Cleide, 3 filhos pequenos. E mais uma filha, né, que é adolescente. Então vamos dizer assim, ela tem um neném de 1 mês, ela tem uma 2 semanas. neném de 2 semanas, uma bebê de 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, uma de 4 e um adolescente de 15. Eu sei que a cabeça dela tá fora da casinha. E aí é uma profissional. Cadê meu celular? Não, ela chegou aqui perguntando pra mim, eu tinha visto ela colocar o celular lá, ela já perguntou, onde eu pus meu celular? Falei, tá dentro da bolsa branca. Ainda bem que Deus, eu vou entrar, olha. Eu tava aqui, eu vejo isso. Quem tá de fora percebe as coisas, mas quem tá lá dentro? Isso pode, ela pode, se ela não procurar uma forma de lidar com tudo isso aí, gerenciar, ela pode ter um transtorno ou uma depressão pós-parto, ou um surto, ou um monte de coisa, né? Como que ela pode buscar uma saída para que isso não afete, que não é só ela que acontece isso. Somos nós, profissionais, todas, mães, né? filhas, cristãs. Exatamente, estava falando aí que aumentou o número de doenças cardíacas. Doenças cardíacas. Por quê? Por conta da ansiedade. Nós somos ansiosos, a gente vê que a depressão é excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Então, a ansiedade causa também a crise de pânico. Por isso, o ataque cardíaco, muitas vezes, aceleração do coração. Então, por conta desse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos colocando aqui a Cleide, né, como um exemplo. Pensa, se ela não buscar uma ajuda para poder gerenciar essa vida dela, as emoções, porque a gente vê que os hormônios mudaram. Antes da gravidez são hormônios, quando você está na gravidez, os hormônios ficam ali toda a flor da pele. E depois da gravidez, você poderia, por exemplo, se você não estivesse emocionalmente bem, você poderia ter tido o baby blue, que é uma depressão pós-parto. Muitas pessoas já tiveram depressão e nem entendiam o que era isso. Eu tive, por exemplo, na minha primeira gestação. Aí você e eu não sabia. Exatamente. Até que alguém foi lá e falou assim, ela tá com depressão. E eu achei, porque eu achei muito forte aquilo. E não traz muita culpa? Demais. Traz culpa, tipo, como assim? Quantas mães desejam ter filhos e eu tenho meu filho, meu bebê aqui e eu não tô tendo capacidade de cuidar do meu filho? Então é a pressão, como eu falei, a pressão do século. Nós não estamos mais no mesmo século que nossos avós viviam dentro de uma fazenda, onde as mães estavam ali só cuidando, só
entre aspas, né? Cuidando dos filhos, cuidando da casa, fazendo comida. Hoje não, nós somos multifuncional. E aqui na Europa, por exemplo, no Brasil ainda nós temos mais chance, Ajuda, tem a mãe, tem a tia, tem a avó, tem a tem uma vizinha. secretária que pode trabalhar com a Exatamente. gente. Aqui não, nós temos que lidar com tudo isso sozinho, entendeu? E você vê, são 3 gerações ali, é um bebê, uma menininha e um adolescente. Então é a Cleide filha, que com certeza tem seus traumas, suas dores ali, que precisam ser resolvidas. Que nunca quis ter filho. Olha aí, nunca quis ter filho. Tem um Mas tem porquê de não querer ter filho, entendeu? Você já descobriu porque você nunca quis ter filho? Na realidade, o meu projeto era estudar, viajar, trabalhar. Era isso. E eu falei assim, eu não quero ter filho porque filho consome muito e se eu tiver, eu não vou conseguir fazer tudo isso que eu quero fazer, que é trabalhar para me sustentar, pagar minhas viagens e estudar. Então, eu queria ter N formações. E como o céu era um limite de conhecimento para mim. Enfim. E você aí, foi uma filha muito bem cuidada? Protegida, guardada? eis a questão, porque como somos terapia, uma terapia, gente, aproveita que às vezes você vai se identificar em casa também. Como nós somos uma família muito, vamos dizer, numerosa, somos 7 irmãos e minha mãe camponesa, o pai também, só que o pai teve que sair muito cedo porque no campo dá o fruto, mas não dá o dinheiro. Então ele foi para a cidade grande, em outro estado. Então minha mãe teve que arcar praticamente sozinha essa criação de 7 filhos. E nesse outro estado meu pai foi ceifado. E aí de repente, aí sim que o trem virou mesmo, porque minha mãe agora tinha que pelo menos Cuidar de ficar. tudo. Exatamente, que ele trabalhava e mandava alguma verba para ela. E de repente não tinha mais nada. E aí, a minha mãe teve que distribuir os filhos ainda pequeno. Vai lá, vai agora se vira. Já descobriu seu trauma aí? De não ter filhos? Tal... Agora sim! Tá A vendo? cura ela fala, quando você fala, você se ouve. Ou seja, você foi uma família que foi o quê? Quebrada. Quebrada. Entendeu? Então sua mãe teve quantos filhos? 7 7 filhos. Uma mulher com 7 filhos é impossível ela dar a atenção necessária para esses 7 filhos, entendeu? Acolher cada um deles. Daqui a pouco o pai tem que morar fora. Então aquela mãe que só cuidava dos filhos, agora ela tem que o quê? Também trazer o pão para casa, o alimento. Então, dessa forma ela separa os filhos. Como é que essa Cleide, essa criancinha interior ali viveu e lidou com tudo isso? Com certeza foi muita dor, foi sofrimento, se sentiu desprotegida muitas vezes. Saudade do lar, dos pais, viver esse luto, né? Do pai. Não, na realidade, é interessante que eu culpava muito meu pai por ele ter morrido. Isso! Eu falava assim, olha, você foi muito... Eu ia no cemitério culpar ele. Eu falava assim, olha, você foi covarde, você deixou uma mulher com 7 filhos sozinho. E eu falei anos culpando ele. E interessante que eu liberei o perdão pra ele depois de, sei lá, acho que mais de 10 anos. Isso quando eu mudei de estado, eu fui pra Goiânia, que eu tive um sonho que na minha cidade fica na divisa do Piauí, Maranhão com Piauí. E aí tem o rio Parnaíba, que divide. E disse que ele estava do outro lado do rio pedindo pra mim pular o rio, mas só que eu não sei nadar. Eu falei assim, mas eu não sei nadar. Ele falou assim, não, vem, confia em mim. Vem aqui. E aí eu pulei, nadei e fui até ele. E nesse dia eu liberei perdão pra ele. Não o culpei mais pela morte dele e nem por ter nos deixado, porque assim, ele teve um porquê dele ter ido, porque ele queria levar mantimentos pra casa, pra trabalhar, já que a cidadezinha que a gente mora não tem emprego. E você vê que, tipo, como eu falei, o corpo fala, né? Você vê como a Cleide vai falando e lembrando desses momentos, como é que ela fica? Porque a nossa mente, ela não sabe definir o que é presente, passado e futuro. Quando ela está falando ali do passado dela, das dores, das traumas, de tudo que ela viveu, ela volta, o cérebro dela vai lá exatamente naquele lugar e ela sente a dor daquele momento. Ela está sentindo aqui a emoção que ela teve ao falar, né, dos pais, que os filhos foram separados, que o pai foi ceifado, o peso da mãe de carregar aqueles filhos todos juntos, agora trazer um alimento para casa. Ela se emociona. Então ela volta para aquele lugar. A terapia é isso, ela te volta naquele lugar e te ressignifica. Então é muito mais do que natural ela não querer por muito tempo não ter filhos. Porque filhos para ela como filha, é sinônimo de quê? De dor.
De voltar tudo aquilo que ela passou, Tudo né? aquilo, será Reviver que aquilo, quem né? garante que meu marido não vai me deixar também? Quem garante que meu marido também, em um certo momento da vida, não tem que viajar para um outro lugar, me deixar sozinho e depois ele não volta? Então, para você ver como eu falei que nós somos corpo, alma e espírito, é ligado. Quem foi seu terapeuta que te fez você liberar seu perdão? Foi o próprio Deus. Exato. Ele Em falou, sonho, né? em sonho. É. Foi o próprio Deus que falou para ela naquela época, ela não tinha um terapeuta para ela falar com ela. Se ela viesse até mim, eu falaria, libera o perdão, seu pai não é culpado. Mas Deus falou com ela através de um sonho, e ela teve esse entendimento, e ela liberou o perdão. E com certeza você se sentiu muito mais leve. Não, eu acho que depois disso eu parei de sonhar, porque eu sonhava muito com meu pai, muito mesmo. E aí, só que eu não liberava perdão, mas nesse sonho eu acordei e no sonho mesmo eu liberei o perdão pra ele. E no outro dia eu fiquei tão leve. E nunca mais, depois disso, quando era principalmente finados, mas sempre quando eu estava triste, eu ia muito lá no cemitério. Sim. Todas as vezes que eu estava triste, eu ia no cemitério, porque eu falava assim, você é a culpada da minha tristeza. Entendeu? E aí, tipo, depois disso, desse sonho, nunca mais eu culpei, nem fui mais no cemitério. Eu falei assim, descanso em paz, que agora eu tenho que Exatamente. viver em paz. Então o que acontece, né? Voltando aqui para a pergunta o que conselho eu daria para a Cleide, né? É isso aí, o se conhecer é isso. Quando você se questionar, eu falo, faça perguntas, faça perguntas. Foi nos dito que sentir raiva é ruim, sentir medo é ruim, sentir ciúmes é ruim, sentir inveja é ruim. Não. O ruim é você não lidar bem com essas situações. O que você faz com essas situações? O medo, por exemplo, ele pode nos proteger. Se eu vou sair aqui, eu sei que ali na frente tem um portão, que tem um pitbull e que aquela grade todo o tempo aberta, esse medo vai me proteger. Eu não vou passar naquela rua, porque se eu passar por aquela rua, aquele cachorro pode me morder. Mas se eu fico dentro da minha casa e eu não saio mais, eu tenho fobia a cachorro e eu não saio mais, isso é ruim. Esse medo é ruim, porque ele não vai me deixar fazer outras coisas. Eu posso mudar o caminho, mudar a rota, eu não preciso passar por aquele caminho, eu posso fazer a volta. Então as emoções, elas são boas. Só que a forma como você lidar com ela é que faz toda a diferença. Então, nós entendemos que esse mundo hoje, ele nos joga a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes, talvez, conforme o nosso histórico de vida, nós queremos ser a mulher, queremos ser o marido, queremos ser tudo. E nós não dividimos essas tarefas. Entendeu? Talvez o histórico de vida dela, a mãe dela foi a que fez tudo. A mãe dela foi a que trouxe alimento em um certo momento, quando o pai não estava mais ali. Ela pode ser condicionada a agir como essa mãe dela, porque está aqui, ó, gravado no inconsciente dela. Então, esse papel de ser a mulher maravilha, fazer todas as coisas, trazer alimento, para ela é um lugar seguro, porque já está registrado aqui no inconsciente dela, entendeu? Só que está causando muitos prejuízos. Se ela não dividir essa tarefa, daqui a pouco ela está com o quê? Um burnout. Entendeu? Mas E pode interessante. paralisá-la. E o que, por exemplo, eu vou me colocar como pessoa também. Nós temos problemas, só que a gente tem dificuldade de buscar ajuda. Sim. Por quê? Às vezes a gente tem medo do julgamento. Exatamente. Também. Você fala assim, nossa, mas aí eu vou me expor. Essa é a palavra certa. O medo do julgamento da outra pessoa. Né? Você chegar na exatamente. pessoa e falar, tô passando por isso. Principalmente família, né? Isso. Não, mas até mesmo buscar uma ajuda profissional, por exemplo, tratando de um psicólogo. E a gente fica meio receoso, fala assim, não, mas não vai resolver porque o problema é meu. A gente cria aquelas barreiras, tipo assim, o problema é meu, a outra pessoa não vai resolver. E aí você vai se alimentando dos seus problemas e nada é feito para melhorar. Exatamente, são o que eu falo, as crenças limitantes, né? Porque como é que a saúde mental foi apresentada muito tempo na sociedade? Então, você buscar a ajuda de um psiquiatra era o quê? Você era o quê? Doente, louco, doida. Quem buscava um psicólogo antigamente, há 10 anos atrás? Era doente mental, Era quem tinha muita condição financeira. Tipo assim, isso é frescura. Se a pessoa não quer levantar da cama, é frescura. Se a pessoa não está conseguindo foi quando nem começaram a falar da depressão, né?
E Entendeu? quando falava da depressão, eu pensava, isso é frescura. Frescura. Depressão é frescura, isso é Vai falta do lavar que uma mala de fazer, roupa. isso é falta do que fazer, é falta de cuidar da casa, falta de disso, de que ele falava assim, hoje virou Moda. falar que tá com depressão. Uhum. Então, assim, então as pessoas tinham mesmo esse receio, É né? a crença, entendeu? Mas só que nós entendemos o quê? Esse conhecimento está chegando, ainda bem que está chegando, porque o número está alarmante de transtornos de personalidade, depressão, ansiedade, é muito grande. E uma pessoa doente mental, ela é paralisada. Ela não consegue se socializar, ela não consegue desenvolver o seu trabalho, ela não consegue ser uma mãe que vai acolher seu filho, dar carinho, amor, entendeu? Ela não consegue ser uma boa esposa, ela não consegue ter uma vida sexual ativa. Então ela te paralisa em várias áreas. Conforme as crenças saem de você, você se sente incapaz, você não se sente merecedor, você não acha que aquilo é pra você. Ou seja, você vai viver o pior da sua vida, enquanto Deus nos oferece que a gente possa viver com abundância. Deus nos fala que nós teremos de viver com vida com abundância. Então, Na vida teremos aflições, mas que as aflições sejam temporais, né? E a vida em abundância, e que né? você tem essa capacidade de lidar. Então, quando você fala saúde mental, não está dizendo que você não vai ter sofrimento, que você não vai ter conflitos, não é nada disso. Simplesmente você vai saber gerenciar suas emoções e quando elas chegarem, você vai me perguntar por que você está com raiva. Por que você está com ciúmes? Por que você está tendo inveja da sua amiga? E você fala, peraí, deixa eu entender. E você entende isso e fala, não preciso. Eu sou capaz, eu posso trabalhar também, eu posso comprar um bom carro, eu posso morar em uma boa casa, eu posso me vestir bem, inclusive eu mereço isso, entendeu? Então, a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria estão sendo melhor entendidos. O psiquiatra é aquele médico que ele vai poder te prescrever medicamentos. Se você tem uma bipolaridade, se você está depressivo, se você está ansioso. Então não é médico de doido, é um médico que ele é capacitado para te prescrever uma receita. Entender o seu físico, o que está acontecendo com você. Entendeu? E já o psicólogo, psicanalista, os terapeutas, eles vão lá na raiz do problema. Porque, como eu falei, as doenças são psicossomáticas, elas vão para o corpo. Quando elas vêm para o corpo, daí elas têm que ser tratadas com remédios. Então, o psiquiatra ele vai te dar um remédio para te estabilizar, para você ter condições de você acessar as suas caixinhas pretas de Pandora e resolver suas questões. Então, hoje, um bom psiquiatra, ele não faz atendimento sozinho, ele está sempre acompanhado de um bom terapeuta. Porque ele entende que o terapeuta, ele tem mais possibilidade de ajudar o paciente dele do que os remédios. Os remédios têm que passar pela sua vida, mas por um momento determinado. Você não pode ser dependente de um remédio para toda a sua vida. Você vai diminuindo ele e você vai entendendo, você vai mudando a concepção, as suas crenças, né, que estão firmadas dentro de você e você consegue lidar melhor com as suas dores, com os seus traumas, com os seus conflitos. Com certeza, antigamente quando você falava do seu pai, você deveria chorar muito. Sim. Muito, e ter muita raiva. Muita raiva. Hoje você já consegue olhar com mais empatia para o seu pai. Peraí, meu pai não nos abandonou. O meu pai foi buscar sustento para casa. Minha mãe não nos abandonou. Por mais que você tenha muita empatia para sua mãe, você entendesse ela, mas lá no fundo você também tinha raiva. Porque olhava para suas amigas e via, peraí, por que aquela minha amiga tem pai e mãe estão cuidando deles e eu estou aqui sozinha, passando pelas minhas dores sozinha, entendeu? Então a gente fica muito vulnerável a muitas pessoas, depende da pessoa que você fica na casa, o vizinho que você tem, você pode sofrer um abuso, você pode ter sido tocada, você pode ter, as pessoas podem ter te humilhado, você pode ter se sentido muitas vezes injustiçado, entendeu? Então isso causa muitas dores, muitos traumas. E por muitas vezes você tem raiva do seu pai, da sua mãe e de você também, por estar naquela situação. Então, doutor, agora uma pergunta estranha. a gente está vivendo aqui uma terapia. É verdade, mas a gente quer entender, né? Onde lá vai se colocar. A gente já está fazendo terapia. E a falta de ciúmes total? É um problema? Não ter ciúmes de namorado, de amigo, de não ter ciúme de nada, é um problema? Pode ser um problema, pode ser... Eu me basto. Não, pode não ser, é sabe isso. o quê? Um mecanismo de defesa. Talvez, não sei, porque assim, é muito a forma como você interpreta a situação. Às vezes, eu e a Cleide podemos ter vivido a mesma situação, mesmo minha, né? De um pai que teve que trabalhar fora, que não voltou, a mãe teve que trabalhar, os filhos fizeram isso.
Eu interpreto de uma forma, ela interpreta de outra. Então, no caso do que você está me falando aí, a questão do não ter sentido ciúme de nada, pode ser um mecanismo de defesa. Talvez em algum momento da sua vida você pode ter sido muito rejeitada. Se sentindo rejeitada, ou por pai, ou por mãe, ou por irmãos, ou por uma amiga, entendeu? Então, um mecanismo de defesa tipo, peraí, eu me basto. De agora em diante, ou se não, você foi aquela pessoa que cuidou muito do outro, amou, era uma pessoa carinhosa, que gostava de agradar, dar presente, fazer uma comida, alguma coisa, você não se sentiu valorizada nisso. Foi como se você não tivesse feito nada. Então, peraí, então agora eu faço diferente comigo. Agora eu não tenho mais ciúmes, eu não dependo mais do seu olhar de amor, de carinho, de empatia, entendeu? Você se bloqueia aqui. É tipo assim, coloca aqui uma parede e agora nada que fizer contra mim vai me afetar. Vai. Identificou aí? Identificou? De várias formas, né? Mas deu pra. Não, assim, não é que eu falo assim, eu não senti ciúme de nada. Mas eu nunca fui assim aquela pessoa possessiva, nem com o namorado, nunca fui aquela pessoa que ficava vasculhando telefone de namorado, vasculhando, cobrando de amiga, porque você foi não me viu, porque você não falou comigo, que você não me viu. Nunca fui assim. Eu tenho amigas assim de 30 anos, de 40 anos, que eu falo que demora 10 anos, o dia que a gente encontra é como se a gente tivesse visto ontem. Sim, né? Aquela coisa mais gostosa do mundo. E eu falo assim que todo lugar que eu passo no mundo, que eu já andei de mala conta, todo lugar que eu passo eu falo que é uma brincadeira interna minha, que tem os anjos sem asas, né? Que é aqueles que entram na vida da gente, que para onde você for, você vai levar junto, né? Sim. E quando você volta, eles estão ali do mesmo jeitinho, né? E eu já perdi namorado por falta de ciúme, doutora. Falta de ciúme. E eu era apaixonada, sabe? Eu falo, mas por que você está terminando comigo? Porque você não gosta de mim, porque você não tem ciúme. Eu confio em você. Mas isso aí não é algo ruim, não. Porque você vai ver que o ruim é você ficar vasculhando o telefone do outro, é você ficar cobrando demais. Isso é mais o trauma, é mais nessa área quando você é uma pessoa extremamente ciumenta, que você é rancorosa, que você não consegue pedir perdão, que você é aquela pessoa possessiva, vai ser muito da ausência que você não teve. Então você se torna meio que um codependente emocional. Você precisa do outro para ser. Então você talvez já, se você se identificou com alguma das coisas que eu falei para você, né? E foi como um bloqueio, mas talvez isso foi bom para você. Porque é a questão da sua personalidade. Então, assim, o temperamento, são 4 temperamentos. Então, tem o fleumático, tem o sanguíneo, tem o colérico e tem o melancólico. Então, isso dita muito como nós agimos, entendeu? Mas nós temos a nossa personalidade. Mas você sabe que a gente passa por alguns no decorrer da vida. Eu já fui colérica, hoje eu não sou mais. Existe um único temperamento. Só que às vezes você age conforme um outro temperamento, mas não é o teu temperamento. Por exemplo, talvez você é sanguínea, você é das pessoas, você gosta de estar em contato com as pessoas, isso e aquilo. Porém, você foi criado em um ambiente que teve muita violência doméstica, que você viu ali seu pai batendo na sua mãe, gritos, choros e tudo. Então, você criou um mecanismo de defesa em que você se protege. Agora não deixa fazer comigo. Fui muito humilhada, mas agora antes, quando falar alguma coisa pra mim, eu retruco, entendeu? Então, você formou um temperamento colérico, mas você não tem o temperamento colérico. Por isso que você saiu do seu eixo. O seu temperamento é sanguíneo. É aquela pessoa que consegue lidar com todo mundo, se socializar, é alegre, é brincalhona. Quando você chega, você muda aquele ambiente. É uma pessoa que não se preocupa muito com cobranças, entendeu? Não é uma pessoa ciumenta. Tá tudo certo. Mas o ambiente que você viveu te fez se tornar uma pessoa de temperamento colérico. Tá entendendo? Entendi. Então, tá vendo? por isso, mais uma vez, é importante você buscar saber quem você é. Porque você vai voltando à sua origem. Então, às vezes, você está muito fora de quem você é na essência. Isso te torna uma pessoa triste, infeliz. Às vezes, você tem muita capacidade, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa produtiva, mas te abafaram tanto, falou tanto que você não era capaz, pode ter acontecido desde lá da sua infância na escola, onde você teve uma professora que não era tão agradável. Tem vários casos no consultório que a gente atende e você vai ver. A pessoa deixou de exercer uma profissão, fazer uma faculdade, porque a professora inseriu dentro dela que ela não era capaz. Às vezes ela não era boa na matemática, não era boa na redação. Mas e daí? Você não é boa em uma matéria, mas você é extremamente produtiva, criativa, entendeu? Você poderia ir para uma outra área no profissional. Mas a pessoa foi lá e te colocou dentro de uma
caixinha, né? Te colocou rótulos. E você acreditou nisso. E você vive daquela forma. Presa numa grade. E normalmente a gradinha está lá, uma jaula com a portinha aberta. E você não tem a capacidade de sair dentro dela. Porque você acreditou naquilo. É a crença. Exato. E outra questão, tira essa dúvida minha. Uma pessoa sã, ela Sim. precisa fazer terapia para lidar com um louco entre aspas, aquele que tem uma saúde mental mais, vamos dizer, mais abalada. Sim. Um narcisista, por exemplo? Exatamente. Porque eu falei assim, gente, mas assim, quem precisa é o outro, por que o sã tem que fazer? É aí que tá. A porta da mudança se abre do lado de dentro. Uma das coisas que são transformadoras na vida de uma pessoa é quando ela entende que ela não pode mudar o outro. Entendeu? Você não pode mudar esse narcisista. Só ele pode mudar ele. Mas você pode mudar a forma como lidar com ele e a forma como ele vai te tratar. Então você coloca limites. Você aprende a lidar. Quando você sabe com quem você está lidando, um narcisista. O que é um narcisista? É uma pessoa que ele é o centro das atenções. É ele mesmo. Então, ele vai fazer qualquer coisa para continuar aqui no centro das atenções. Então, isso ele pode te defamar, ele vai te denegrir, ele vai te fazer como se você não fosse capaz, longe dele, entendeu? Ou seja, ele fica todo o tempo trazendo a presa para dentro, para pertinho dele. Para os outros, quem olha o narcisista, por exemplo, um marido narcisista, Nossa, quem olha por fora é o melhor homem É o melhor homem do mundo. O melhor, entendeu? Normalmente é uma pessoa bem sucedida, entendeu? Então cuida Bem da família, arrumado, cuida da família, boa lábia. fala bem demais. E então você vai começando a se achar até que você é louca. Então, porque todo mundo fala ao contrário com você. Você está sentindo suas dores, seus traumas e tudo, e você fala, você está querendo respirar e não consegue sair daquilo, e a pessoa fala, a Cleide é louca, um homem tão bom desse. Um santo. Um santo. Não é nem um homem, é um prefeito. Ela conversa com todo mundo. Ela é retraída, ela não conversa com quase ninguém. Por quê? Porque ele te fez ser essa pessoa. Ele cria o personagem dele e ele cria o personagem do lado da outra pessoa. Então, ele é muito bom, a pessoa que é doente. Entendeu? A pessoa que precisa. Olha, o bate-papo também. Se Exatamente, deixar aqui, nós vamos deixa ficar aqui 3 4 horas, né? horas, Vamos ficar né? 4 horas aqui fazendo nesse bate-papo gostoso aqui. Doutora Lívia, a gente espera que você volte outras vezes, viu? Já fica aí aberto o convite, né, Cleide? Para estar mostrando aí para as pessoas, né, essa porta que pode ser aberta, né, essa saída que você pode encontrar para mudar a sua existência aqui, né? Sim. Porque a gente fala que nós cristãos, e que tem a vantagem ainda, a psicoterapeuta cristã, né? Então a gente fala que aqui a gente está preparando o terreno para viver a nossa vida eterna, né? Então, quanto mais a gente encontrar formas de viver essa vida, né, mais leve, mais suave, mais tranquila, né? Porque a gente fala assim, nossa, minha vida não existe vida fácil, cara. Não. Todos nós temos os percalços, todos nós temos os problemas que a gente passa no dia a dia. Estamos num país diferente, né? E tanta gente chegando aí, ficando enferma. É isso que eu estou sempre falando, gente. Temos que buscar essas pessoas, por isso que eu falei para a Cleide, nós temos que trazer pessoas aqui para a gente poder levar essas entrevistas e mostrar para muitas pessoas que estão chegando aí que aqui tem quem elas podem buscar para ajudar. Que aqui, porque até mesmo a solidão desenvolve muitas doenças, né? Porque elas chegam, não tem com quem falar, trabalha muito, chega em casa, tá muito cansada, não tem com quem desabafar, não tem com quem falar. E tempo também. E esse tempo, eu mesmo sou uma vida inclu, né? Meu Deus. Nessa época agora do inverno, meu Deus, quantas pessoas são depressivas, ficam depressivas, muitas pessoas doentes mentais mesmo, não conseguem sair de casa. Um depressivo, para ele, um simples pentear o cabelo é muito difícil, escovar os dentes, se depilar, é muito difícil. Entendeu? Então, a pessoa está sozinha aí, ela não consegue buscar ajuda. Então, ser essa pessoa, né, que vai levar para ele, não, tem alguém que pode te ajudar. Peraí, você não precisa passar essas dores sozinha, você pode ajudar, ter alguém que vai te ajudar a resolver esses conflitos internos, né? Porque a saúde emocional é você ter esse equilíbrio em você saber resolver seus conflitos internos e externos, entender suas emoções, entender em que momento da vida você sente esse ou aquele sentimento. Como que eu lido com isso? Eu, assim, toda segunda e toda terça eu pego o trem aqui no Midi e vou para Brenalu. Eu falo que eu virei a psicóloga de uma turma, sabe?
porque elas sentem necessidade de contar o que está acontecendo. Exatamente. Eu vi com tanta dó, sabe? E esse é um grande perigo também, né? Porque elas estão contando para a pessoa certa. Você é uma pessoa que vai ouvir, vai acolher, mas nem todas as pessoas são assim. Então, se ela conta isso para uma pessoa errada, por exemplo, a pessoa pode acabar com a vida dela. Aí. Porque são informações muito importantes da sua vida. Você ali relatar que você está vivendo dentro de casa, né, uma violência doméstica, vivendo com um homem narcisista, você não sabe como se proteger dele, o seu filho talvez passou por um abuso. Se você conta a pessoa errada, talvez ela também está cheia de dores, traumas e tudo, não teve, né, bons resultados naquilo que ela fez, ela pode te dar conselhos horríveis, que vai te deixar ainda mais frustrado ainda. Graças a Deus, então, que está falando comigo, né? Exatamente. Doutora Rita, está maravilhoso o nosso bate-papo. Mas antes de você finalizar, nós estamos em, então, Janeiro Branco, né, Cleide? Que foi o tema que ela abordou, que é muito importante. Então, você que está aí, que precisa de ajuda, nós temos doutora Rita, nós temos outras profissionais aqui em Bruxelas, né, que está aí, que pode te ajudar. Não tenha, né, doutora, essa vergonha de buscar ajuda, né? Não tenha esse receio de achar, né, Cleide, que eu não posso fazer isso, porque o que vai achar de mim, né? Antes, igual você disse, tinha esse tabu, vou expor minha vida, né? E com uma pessoa, né, tem o sigilo, então você sabe que o que você conversar ali vai ficar ali, né? Que a pessoa não vai te julgar, né? Não vai te... A maioria dos brasileiros, eles querem profissionais que falem essa língua nitidamente. Exatamente. Então, isso é importante. Isso é uma questão que, tipo assim, você aprende francês? Eu falo francês, mas eu quero aprender em português. Porque eu quero ajudar as pessoas da nossa nação, entendeu? Que está aqui passando por esses conflitos, por essas dores, muitas vezes sozinho. Esses grupos são extremamente importantes, né? Muito, porque você lidar com várias pessoas, vários profissionais. E você vê também que tem muitas pessoas responsáveis ali dentro que estão realmente, né, querendo ajudar essas pessoas. Já passaram por essas dores, já sabem o caminho que, né, dessa dor, desse sofrimento. E está ali realmente para lidar com isso, poder ajudar, facilitar a vida das pessoas que estão chegando aqui. Mas tem muitos que não estão lá dentro, doutora, que está lá fora. Que a gente, que, ao invés de ajudar, é igual você disse, quer detonar o outro, né? Então a autoestima, né? Às vezes de ajudar piora. Mas, tirando isso de lado, que mensagem você deixaria hoje, né? Para uma mensagem que vai impactar mesmo, para finalizar nossa entrevista hoje, que você deixaria nesse Janeiro Branco? Tem uma frase que eu amo, que fala assim: é estranho que nós só nos enxergamos por fora quando tudo acontece do lado de dentro. Então, assim, o entender o que está acontecendo do seu lado de dentro é extremamente importante. Vai ditar os seus comportamentos, as suas escolhas, entendeu? Então não é um ato de fraqueza buscar ajuda, ao contrário, é um ato de coragem, é um ato de responsabilidade para com você, para com a sua família, para com seus filhos e para todas aquelas pessoas que passaram pela sua vida. Então vamos quebrar esses tabus. Procurar um psiquiatra não é loucura, nem um terapeuta. Nós estamos ali, num ambiente seguro, acolhedor, onde nós somos profissionais, somos capazes de te acolher, te olhar, conseguir, inclusive, né, entender até aquelas coisas que você não consegue nem falar. Então, nós estamos ali, somos profissionais capacitados para te ajudar, te acolher, te tirar desse caminho de dor, de tristeza, de sofrimento. Uma coisa que é extremamente importante também, que nós levamos ali para os nossos pacientes, é a questão do perdão, que a Cleide falou aqui, né? O perdão é algo que te tira de uma dor que talvez você esteja carregando a sua vida inteira. E mais do que você perdoar o outro, o auto-perdão. Porque muitas vezes nós nos sentimos culpados de tudo aquilo que nós vivemos, e você não é culpado. Se você foi abusado, você é apenas uma criança, ele era o abusador. Se você foi rejeitado, hoje você pode tirar desse caminho de dor. Se você foi abandonado, você sofreu injustiça, a porta da mudança se abre pelo lado de dentro. Talvez você está enjaulado hoje, mas você tem a chave. Você pode tirar de lá. Busque autocuidado, autoconhecimento, entendeu?
Você não é Mulher Maravilha, Cleide. Eu sempre falo assim, gente, eu não sou mulher empoderada, eu não sou mulher maravilha. Mas eu falo isso, eu não sou mulher maravilha. Você mas é uma mulher empoderada. Eu não me acho empoderada. Mas é empoderada eu não me sim. acho. Mas você é uma mulher empoderada. Mas você não é Mulher Maravilha. Você não tem que lidar com todos os conflitos sozinha. Você pode buscar ajuda. Eu estou aqui para te ajudar. Doutora Rívia, para quem quiser conhecer o seu trabalho, quais as suas redes sociais aí você pode deixar pra gente, por favor? Bom, no Instagram, né? Moura Rívia. Aliás, Rívia Moura. Rívia Moura com H, gente, não é com R não, tá? Exatamente. É H-I-V-I-A. Então, Hoje eu atendo online, presencial. Depois eu vou deixar o endereço certinho para vocês. ok. E será um enorme prazer estar recebendo vocês lá. Vão ser muito bem acolhidos, amados. Porque eu obrigada. amo cuidar de pessoas e eu acredito na mudança das pessoas. A palavra do Senhor diz que será transformado pela renovação da vossa mente. Talvez você não está vivendo o extraordinário hoje porque você está com a sua mente calcificada. A mente mente. Talvez você esteja contando mentiras para você. Talvez você ainda não descobriu a mulher incrível que você é. Tá vendo só? Bora lá. Eu não sei, mas hoje se for uma terapia pra hoje. Já vai sair com o horário marcado. Horário marcado. Gente, ó, hoje nós entrevistamos a doutora Rívia Moura e eu espero que ela volte, né, para falar mais um pouquinho com a gente, né? Exatamente, já está convidada. Já está gente. convidada. Tem inúmeros temas que a Rívia pode debater aqui. Debater com a gente aqui. Exato. E ela deixou as redes sociais dela aí. Entra lá para vocês conhecerem o trabalho dela, né? Segue a gente aí. E estamos finalizando aqui mais um Mundo Brasil Cast oficial. Boa tarde a Muito todos. obrigada. Obrigada, doutora.